Antes de eu entrar no centro de ajuda, eu era viciada na internet. Eu passava muito tempo na internet, assim, cerca de 8 a 10 horas, e eu vivia num mundo, numa espécie de um jogo, onde nós criávamos uma falsa identidade. Então eu dependia muito daquilo. Como eu tinha muitos problemas na minha casa, com os meus pais, eu refugiava-me naquele jogo. Eu frequentava vários sites de bate-papo, de jogos, e nestes tipos de sites tem sempre aquelas propagandas. E eu resolvi entrar um dia para ver, e depois aquilo começou a se tornar um vício. Eu sempre precisava de ver aquilo e eu queria imitar o que eles faziam lá naqueles sites pornográficos. Eu na escola, apesar de ser uma boa aluna, e apesar de me dar bem com os meus colegas, mas eu era muito triste, eu era muito vazia. Os meus pais, eles viviam num relacionamento conturbado. Sempre tinha várias brigas, que até hoje eles são separados, porque eles viviam sempre em confusões, mesmo tanto verbal como física. E eu assistia aquilo tudo. Logo que eu chegava em casa, eu ia para o computador. O meu pior momento foi quando eu tive que ir com a minha mãe, nós emigramos para um outro país, só que a pessoa que ia nos receber lá, depois disse que já não podíamos ficar na casa dela. Então andamos assim em várias casas de pessoas que tivemos que conhecer lá, e teve um ponto que nós tivemos que ir para um centro sem abrigo, para comermos, para dormirmos. Eu fiquei arrasada, porque eu disse assim, eu podia estar bem aqui em Portugal, mas vim e aconteceu isso. Eu vi a tristeza da minha mãe e também ficava mal. E eu queria muito estudar, acabar os meus estudos, entrar para a faculdade, só que os problemas na minha casa, aquela situação que passamos no outro país, tudo ficou assim como traumas e medos que eu levei para mim. Já não tinha muita perspectiva. Eu ia para a escola, né, porque tinha que ir para a escola, não podia deixar de estudar, mas já não tinha assim muita vontade, aquela vontade mesmo de ir para a escola. Vivia assim complexada, vivia com medo, eu sempre me comparava com os outros alunos, porque é que essa pessoa tem isso e eu não tenho. E eu vivia assim, eu me via neste estado. A minha família já frequentava o centro de ajuda e eu vinha quando era mais nova. Depois eu deixei de vir, quando tinha 14 anos eu vim por vontade própria. Hoje eu sou livre de todos os meus traumas. Hoje já não dependo das opiniões dos outros, já não preciso que os outros me falem, olha, estás bem, continua assim, já não preciso disso. Hoje eu sou feliz, eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria, eu me relaciono bem, tanto com o meu pai, com a minha mãe, mesmo eles estando separados. Eu antes tinha uma mágoa da minha mãe e hoje eu consigo me relacionar bem com ela. Hoje na escola eu consigo fazer a diferença, eu tenho umas boas notas, eu já não dependo do computador, da internet. Eu vivo uma vida limpa, saudável, tranquila, com paz. Com o trabalho do Centro de Ajuda, hoje eu vejo que eu posso ir além. Eu posso concretizar os meus sonhos, que eu não dependo das outras pessoas para concretizar os meus sonhos, e eu tenho objetivos, tenho planos, eu já tenho vontade de estudar, já tenho vontade de ir para a escola, então é algo diferente. O trabalho do Centro de Ajuda me fez ter uma visão para ir mais além. Hoje eu sou feliz. Este programa França em Direto tem como intuito libertar você da mão dos problemas, arrancar a sua vida, exatamente, arrancar a sua vida deste fundo do poço e da dominação destes males. Como, por exemplo, aconteceu com a senhora Rafaela, que era vítima de complexo de inferioridade, também vazia, triste, desorientada, onde se tentou refugiar até mesmo nos jogos, dependente
destes jogos, dependente até mesmo deste problema que tem também limitado a vida de muitas pessoas. E quando assim a vida da pessoa está na mão dos problemas, Pedro, ela começa a ser dominada pelos próprios problemas. E aí começam a acontecer coisas estranhas. Tão estranhas que ela nem sabe mesmo o que fazer para resolver. Exatamente, acontece coisas que ela não encontra explicação para elas e ela vive oprimida, vive desgostosa, vive olhando para as coisas e tudo Alfredo, ela começa a ter medo de tomar decisões, começa a ter medo de tomar atitudes, começa a ter medo até mesmo de fazer aquilo que tem que ser feito, porque quantas pessoas ficam clausuradas devido a sentimentos, devido a emoções causadas na vida dela que ela não encontra, então ela fica cheia de medo, cheia de pânico, ela fica apavorada, essa que é por da realidade, como a Rafaela estava e por isso não tinha objetivos, e todos aqueles objetivos que a pessoa tem traçado, devido a estar a mão do mal sobre a vida delas, então impede dela ver a saída dos seus problemas, Alfredo. E aí ela fica em pânico, ela fica completamente, desesperada, sem saber mais o que é certo, o que é errado, cheia de dúvidas, cheia de medo, até medo das pessoas que a amam, Alfredo. E o pânico é algo que tem dominado a vida de inúmeras pessoas, como o Pedro falava bem, e tem feito muitas pessoas, aliás, tem arrastado muitas pessoas para os sofrimentos. E, claro, acontece que a pessoa começa a comparar-se aos outros, que eu diria que talvez, sem a mão poderosa divina na nossa vida, é normal a pessoa comparar-se com o outro que está bem, porque nunca ninguém se compara com alguém que está mal. Então, quando há esta comparação, faz com que você esteja ainda mais em baixo, porque você sempre vai se sentir mais inferior que os outros. Veja o que acontece com muitas pessoas que têm sido vítima desse problema que tem sido grande, o pânico. Provocam um medo quase incontrolável, confundem-se muitas vezes com um ataque cardíaco e causam uma grande limitação na vida pessoal e social. Os ataques de pânico são um transtorno psicológico que se manifesta em episódios bruscos e inesperados de medo intenso de perder o controlo, de que algo horrível vá acontecer e até mesmo morrer. Estes ataques costumam demorar entre 10 a 30 minutos e são acompanhados de sintomas físicos. Mais de um terço dos adultos manifesta sinais de ataques de pânico todos os anos. As mulheres são entre 2 a 3 vezes mais propensas a este distúrbio. Costuma estar associada a situações vitais muito estressantes ou críticas e com a interpretação que a pessoa faz dessas circunstâncias difíceis. Normalmente os sintomas estão associados a dificuldade em respirar, dores no peito, palpitações, suores, tremores, enjoos, formigueiro, náuseas e mal-estar abdominal. Muitos doentes isolam-se e deixam fazer a sua vida normal com o receio de um novo ataque de pânico. O tratamento para este transtorno psicológico normalmente é a combinação de psicoterapia com técnicas de relaxamento e de respiração. A primeira tem como objetivo conhecer e compreender os conflitos psicológicos subjacentes aos ataques de pânico. Nos casos mais graves, o tratamento passa por tomar tranquilizantes e antidepressivos, que não devem ser interrompidos sem vigilância médica, uma condição incapacitante que afeta milhares de portugueses. A senhora pode ver através desta matéria que acabamos de assistir que, na verdade, estes ataques de pânico, estes sintomas, eles têm uma origem. E eu imagina o senhor e a senhora também, imagina Pedro também, que estamos envolvidos nesta emissão, quando a pessoa ela tenta fazer algo e esse algo dá errado. Quando a pessoa ela tenta realmente realizar o que ela sonhou, o que ela projetou, e isso nunca acontece. É como se acontecesse sempre o contrário. A pessoa começa a ficar desesperada, perguntando até mesmo qual foi o mal que eu fiz. Às vezes a pessoa até se pergunta assim, qual foi o mal que eu fiz a Deus? Por que a minha vida está assim? Por que a minha situação está desta maneira? Por que eu não consigo ser feliz com nada, com ninguém? Por que eu encontrei este sal na entrada da minha porta? Por que desapareceu a peça de roupa que estava na roupa, na corda do estendal? Por que desapareceu, melhor dizendo, esta peça que eu utilizava no meu escritório? Ou por que apareceu estas coisas estranhas, este pó, estas coisas esquisitas na minha vida, nos meus caminhos? Saiba que o azar e o bruxedo têm levado muitas pessoas a cair neste poço chamado pânico. Pedro, nós estamos
nós estamos habituados a receber no centro de ajuda à sexta-feira pessoas assim, que vêm em pânico, que entram em pânico, traumatizadas, porque são vítimas do azar, são vítimas do bruxeiro, coisas que estão a destruir, não só por dentro, mas também por fora, a vida de muitas, inúmeras famílias, inúmeros casamentos, inúmeras pessoas que eram bem-sucedidas, que hoje não têm nada, perderam tudo. A explicação é que há uma raiz do mal nas suas vidas e ela precisa, pela mão poderosa divina, ser arrancada. Exatamente, e por isso as pessoas elas não encontram explicação nem razão para tal, por isso vem o pânico. Por isso elas estão em pânico, como também, Alfredo, as dívidas, como também, de repente, essa pessoa que ela está pensando na morte, no suicídio, essa pessoa que de repente ela está perdendo os seus bens, perdendo tudo que ela construiu em anos de luta, de esforço, e agora está indo tudo por água abaixo, como de repente aquela doença que ela chega no médico e a esperança dela é o médico, a única esperança que ela tem é o médico, e o médico fala, não posso fazer nada por você, você tem 1 mês, 2 meses, 1 ano de vida. Quer dizer, são inúmeros casos que a pessoa ela entra em pânico, Alfredo, mas todas têm algo em comum, um mal espiritual. Exatamente, todos eles têm o principal responsável e todos eles passam, a solução de todos eles passam pela mesma, pela intervenção da mão poderosa de Deus. Se você tem sido vítima com um desses problemas, se tem sido vítima de uma destas causas que nós estamos aqui a falar agora, se tem se identificado, você precisa de ajuda. Precisa de ajuda urgente. E hoje, sexta-feira, então, às 10 horas, às 15 horas e às 19h30, aqui em Paris, aqui na região de Paris, você tem a oportunidade de participar de uma corrente forte de libertação, onde você vai receber na sua vida a intervenção da mão poderosa de Deus, para que esse mal seja quebrado, esta maldição seja destruída, este azar desapareça da sua vida e você seja liberto deste pânico. Para mais informações, você pode ligar agora mesmo, a linha Amigo 24 horas que está ao seu dispor, o 0953 14 65 04, onde você pode encontrar uma mão amiga, um conselho, uma orientação. E o endereço onde você pode participar desta reunião especial é o Centro 39 da Avenida Presidente Wilson, em La Plaine, Saint-Denis, aqui perto do centro de Paris. Para mais informações, não hesite então nos contactar, pois uma vida melhor espera por você, para que aconteça consigo a mesma coisa que aconteceu com o Sr. Clodoval de Silva. Ele também que foi vítima da mão negativa dos problemas, mas que hoje ele é vítima de uma mão diferente, a mão positiva e poderosa do Criador. Tinha muitos problemas na minha infância, devido eu ver traições entre o meu pai e a minha mãe. Mais tarde acarretou num divórcio entre eles, se separaram e neles se separarem, como nós éramos 9 filhos, né? Então minha mãe não dava conta de olhar aqueles 9 filhos. Então a gente ficava tudo espalhado dentro de uma cidade. Uma criança, né? Quase um adolescente já. Dentro de uma cidade sem a orientação do pai e nem a orientação da mãe, quer dizer, nem o apoio do pai, nem o apoio da mãe, ela vai arrumar um apoio em algum lado. E foi aí que eu entrei pro mundo do crime. Comecei a vender droga e a usar também. Quando eu me vi, já estava no meio da bandidagem, e já estava tomando conta de um morro. Além do vício, tinha desejo de suicídio, porque já não conseguia me sair daquela situação, não conseguia sair. Essa vida de tráfico, de droga e de bandidagem só tem 2 caminhos, né? Que é ou é a cadeia ou é a morte. E eu dei uma overdose. Foi nessa overdose que foi tipo o meu fundo de poço, né? Que eu vi mesmo ali a morte naquele dia. Foi aí que eu resolvi tomar uma decisão. Pelo fato de eu ter presenciado traição no casamento dos meus pais, eu cresci achando que aquilo era normal. Eu traí a minha esposa mais tarde e depois fui saber que ela tinha me traído também. Fui sentindo e depois fiquei traumatizado com aquilo. Eu conheci o centro de ajuda através da minha mãe.
primeiros sinais que eu vi ao chegar no centro de ajuda foi, eu comecei a ter forças. Eu aprendi a usar a minha fé, eu comecei a dominar o vício, comecei a dominar os problemas que tinha na minha vida. Hoje, após frequentar o centro de ajuda, fui transformado, o meu interior, né? Primeiro foi o meu interior e depois foi o exterior, eu conheci a minha esposa. Meu casamento hoje é abençoado, graças a Deus. Luta, todo mundo tem luta, né? Mas a gente vence. Hoje eu sou realizado na minha vida sentimental, já não sou mais viciado, não preciso usar droga, não sou dependente de nada, de droga nenhuma. Eu estou liberto das drogas há 17 anos. Hoje eu sou um homem totalmente realizado. Você vê que a origem dos problemas do Sr. Clodoaldo foi exatamente na separação dos pais. E por consequência disso, ele então foi obrigado pela situação a viver nas ruas, entregando-se assim aos vícios, entregando-se assim à mão do mundo, podemos assim dizer, à mão do sofrimento e da dor. E é exatamente assim, de repente, a senhora tem se sentido. Por causa de um problema, você foi arrastado para a beira da estrada, podemos assim dizer, desculpa a expressão, você tem sido arrastado ao fundo do poço, você tem sido arrastado a ser dominado, obrigado, melhor dizendo, a ser dominado por esta mão negativa, a ser dominado pela mão dos vícios, a ser dominado pela vida que você não quer, não escolheu e não aceita viver. Mas a sua pergunta é, como é que eu vou sair? Pedro, como é que esta pessoa pode sair então da dominação da mão dos problemas para passar então a vida feliz e realizada? A primeira atitude é você se levantar daí agora. Você que está aí prostrado, desanimado, abatido, pensando na morte, pensando em desistir de tudo. Se levante aí agora. Isso, fique de pé. Fique de pé. Agora preste atenção naquilo que eu vou falar para você. Sexta-feira agora, quer seja às 10, às 15 ou às 19h30, um pouco antes das reuniões ou após as reuniões, eu vou sentar com você, eu vou te orientar, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar o que você tem que fazer para você sair da mão do mal para a mão poderosa do autor da vida, para a mão da infelicidade, para a mão da felicidade, para sair da mão do desânimo, para a mão da força e da coragem. Se você quer isso, se você precisa disso, então no número 139, Avenue do Presidente Wilson, 9310, La Plaine, em Saint-Denis. Você é o meu convidado todo especial. Toma uma atitude, toma uma decisão, porque certamente você vai desfrutar do bem maior, do melhor que a mão do autor da vida tem para você. Está aí uma oportunidade para você então que quer mudar o quadro da sua vida. Esta oportunidade, como o Pedro falava bem, a mão do Criador vai lhe ajudar a sair desta situação e vai lhe ajudar também a resolver este problema e ser livre deste fardo que lhe atormenta todos os dias. Está diante de si a oportunidade de ser então uma pessoa feliz e ver a intervenção da mão poderosa do Criador nos seus caminhos. Nestes últimos dias, o seu comportamento, as suas ações e pensamentos têm sido fortemente influenciados pelos inúmeros aparelhos eletrónicos, pela televisão, pela internet, pelos filmes, pelas revistas e até informações catastróficas que lhe deixam ansiedade, pânico e lhe tiram o foco no que realmente importa, o Espírito de Deus. Mas se ainda há em si o desejo de se aproximar do Espírito de Deus, então participe no Jejum de Daniel. De 5 a 26 de junho, prepare-se para ficar longe de tudo o que lhe faz mal e focar-se em estar perto de Deus e na busca do Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias que vão reavivar o seu interior. Durante essa semana, assista ao canal iurdtv.eu, ouça a Rádio Positiva ou acesse ao site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos.
Meu nome é Dália. Antes de eu participar do Jejum de Daniel, eu era uma jovem frustrada, triste, vazia, deprimida. Eu vivia nos cantos, vivia nos quartos e em casa eu era uma jovem que me isolava da minha família. Eu era uma jovem que tinha raiva dos meus próprios familiares, da minha mãe. Eu tinha raiva, tinha mágoa dela. Eu procurava me distanciar da minha casa. Eu queria desaparecer da minha família. Não tinha prazer de ficar ao lado deles. E na escola eu era uma jovem que procurava ser a melhor. Eu tirava boas notas, era excelente aluna. Mas com isso eu fazia isso que era para chamar a atenção, porque eu era vazia, eu era triste e procurava ser a melhor, ser a tal, para poder chamar a atenção dos meus colegas. E com isso eu fui me tornando cada vez mais vazia, mais triste comigo mesma. Ao participar do Jejum de Daniel, eu decidi mudar, decidi quebrar essa tristeza que havia dentro de mim, porque eu no quarto, quando eu ficava sozinha, eram lágrimas que existiam, eu chorava. Quando eu comecei a participar do Jejum de Daniel, eu comecei a ter metas, eu me desliguei de tudo, da mídia, das redes sociais, e foi uma oportunidade que eu tive para conhecer quem é o Deus que eu ouvia tanta gente falar, um Deus que todo mundo dizia que trazia paz, alegria, que era uma coisa inexplicável. Então foi quando eu decidi buscar esse Deus, esse verdadeiro Deus do Centro de Ajuda. Eu participei do Jejum de Daniel, fui batizada com o Espírito Santo. Para mim foi uma oportunidade inesquecível. Participe de 5 a 26 de junho. Para mais informações, não hesite em consultar o site centrodeajuda.pt ou contactar o amigo 24 horas pelo 21 836 8008. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Nós estamos a viver em toda a Europa, como também aqui na França, 21 dias de transformação total no seu interior. Nós até distribuímos uma revista pequena assim no nosso centro de ajuda em toda a Europa, e você também pode recebê-la gratuitamente no centro de ajuda mais próximo de você, para que você seja então orientado. E ainda que você diga, mas já começaram os 21 dias, eu vou ter ainda a oportunidade de fazer, você é bem-vindo sim. Todo dia nós estamos então a começar, e até porque hoje nós estamos no 13º dia, estamos, digamos assim, a meio, um pouco mais adiantados deste jejum, mas você pode também ter a oportunidade de participar e ver acontecer na sua vida aquilo que a Dália também viu. Por exemplo, nós temos aqui na nossa revista, no interior, uma das 21 razões que levam a pessoa a participar deste jejum. E diz o seguinte aqui, interessante, porque para recebê-lo você precisa ser santificado e separado. Para recebê-lo, você precisa ser santificado e separado. Para receber o autor da vida, é importante que a sua vida, seu interior, seja purificado, santificado e separado para Ele, para que você pertença a Ele, para que você seja dele e para que Ele seja seu. Pedro, o versículo de hoje, porque com certeza esta pessoa ela quer saber qual é o versículo que vai guiar, qual é o versículo que vai lhe ajudar a sair da situação que ela se encontra e através deste jejum ser forte, santificada, separada para Deus para vencer. Porque enquanto ela não é separada para Ele, ela vive na escuridão, ela vive nas trevas, literalmente nas trevas, vive na escuridão, uma escuridão forte, que ela não sabe o caminho para onde fazer. Por isso, diariamente nós temos um versículo para você meditar, para você aprender e para você saber como você tem que chegar até o autor da vida, aprender como se santificar, como se separar para Ele. E o versículo de hoje, que tem a ver com aquilo que eu falei, fala dos Salmos, está escrito no livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí está, Alfredo. Nós estamos dando o caminho para ela chegar até o autor da vida, até ela chegar à luz. E quando ela chega à luz, as trevas, elas são dissipadas. Exatamente, e quando essas trevas elas saem, aquilo que estava vazio passa a ser então preenchido. Quando essas trevas abandonam os seus caminhos, você não fica sozinho não. A mão poderosa de Deus vem e lhe encaminha, guia você, ilumina os seus caminhos e dá para você a direção que só Ele pode dar.
Por isso você deve participar já hoje, sexta-feira, ou então amanhã, sábado, ou então já neste domingo se encontrar no centro de ajuda mais próximo da sua casa. Para mais informações, não hesite, liga agora o 0953 14 65 04 e você vai saber qual é o centro de ajuda mais próximo de você. Seja aqui em Paris, na França ou na Europa inteira, você tem à sua disposição um centro de ajuda. Pedro, onde é que esta pessoa pode te encontrar? Já neste domingo ou já hoje, se ela quiser, para então participar e ter esta lâmpada que vai guiar os seus caminhos e ter também esta força que vai lhe purificar e separar para Deus, para que ela seja uma vencedora. Exatamente, nós estamos situados ali no número 139, Avenue do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, ali em Saint-Denis. Você vai então neste domingo ter a oportunidade então de receber essa lâmpada, essa direção certa para a sua vida, pelas 7h30 da manhã ou especialmente às 9h30 da manhã, Alfredo. Essa pessoa deve se acompanhar também com uma garrafa pequena de água, porque iremos ensinar o que ela vai fazer com a mesma. Exatamente, você tem tudo ao seu dispor, tem ao seu alcance uma nova chance, uma nova vida, só depende do Senhor e da Senhora. Lute, seja feliz, eu tenho a certeza que uma vida muito melhor espera por você.